Olá, seja bem-vindo ao programa Momento Pai Nosso, na TV Ourinhos, canal 10. Que a sua luz brilhe intensamente no espaço que você ocupar. E aí, você já está integrado no nosso projeto Faça Circular o Livro Espiritualista? Na verdade, a ideia é fazer com que aquele livro que você comprou e deixa lá na prateleira, tomando pó, que você tire esse livro da prateleira e faça ele circular. Dê para alguém, não se preocupe com esse livro, se ele vai voltar ou não. Você pode permitir que ele vá para frente, que a pessoa que receba esse livro coloque lá o nome dela num cantinho e possa também colocar a data em que ela leu o livro e posteriormente passe para frente. Vamos fazer circular esse livro, que certamente vai levar informações importantes para as pessoas e fazer com que elas possam, de alguma forma, serem pessoas melhores. Faça a sua parte, nós já estamos fazendo. Nós temos alguns livros aqui. Se você quiser, passe aqui na Rua Rio de Janeiro, número 226, sala 2. O telefone daqui é 3326-2509. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante na nossa vida, que é o perdão. E o tema tem o seguinte nome: o perdão é uma terapia de amor. Uma terapia que faz com que a gente possa, de repente, começar a se livrar dos grandes problemas que a gente vem enfrentando e que a gente não presta muito atenção. Falando desse perdão, que é uma terapia, nós vamos poder, de repente, perceber que tem muita coisa que a gente poderia estar fazendo para a gente poder ir se acalmando e caminhando nesse plano terreno. Você consegue perdoar-se? Você consegue perdoar alguém? Você consegue fazer com que a sua vida seja melhor do que você tem até hoje? Então, pensando assim, nós vamos poder analisar alguns aspectos. Você já conseguiu perdoar os seus desafetos? Pense bem e perceba o quanto é difícil para cada um de nós perdoar alguém ou pedir perdão por algum problema que a gente tenha causado em algum momento da nossa vida. É tão difícil porque muitas vezes a gente prefere se esconder atrás de outras atitudes para não ter que perdoar. E aí é preciso que a gente pense um pouco sobre isso e comece a ter um comportamento diferenciado na nossa vida. Você consegue compreender a razão desses problemas que você vem vivenciando e que gerou essa situação de conflito com alguém? Quando nós vimos para o plano terreno, nós vimos com uma missão clara e principalmente com uma característica importante, qual seja o de trabalharmos pela nossa evolução. E pela evolução, nós vamos ter que o tempo inteiro estar prestando atenção numa série de coisas. As pessoas que estão ao nosso redor, elas foram colocadas ali para que a gente pudesse, de alguma forma, acertar com ela alguns problemas que até então a gente não tinha sequer pensado. Esses seres que estão ao nosso redor, eles fazem parte da nossa evolução. E eles estão ali exatamente para que a gente possa compreender que precisamos evoluir um pouco, pelo menos. As pessoas que estão ao seu redor te incomodam muito? O pai, a mãe, o filho, a filha, cobram muito de você? Posturas diferenciadas? Então preste atenção em tudo isso. Apesar de acharmos ruim em muitos momentos, seguramente a gente pode, de repente, entender qual é o recado de tudo isso e poder caminhar numa direção diferente, fazer alguma coisa diferente, nos ajudando a ser pessoas melhores. Será que eu consigo perdoar alguém? É uma pergunta que certamente cada um faz, todo dia, e muitas vezes não tem resposta. Consegue sim. Eu acho que o primeiro passo que a gente deve dar é do auto-perdão. O auto-perdão, que não é muito fácil para que as pessoas possam desenvolver, mas começa por aí. Se você conseguir se perdoar por aquelas bobagens que você fez ao longo do tempo, seguramente você já está dando um passo no sentido de perdoar o seu semelhante das mancadas que ele tenha cometido contra você ou contra aqueles que você ama. Muitos exemplos no tempo moderno, nos tempos modernos, mostram exatamente isso. Existe, por exemplo, no Brasil hoje, a tal da justiça reparativa, e que de repente as pessoas que tiveram grandes problemas em outros momentos passam a conversar
num ambiente completamente diferente daquele que provocou a situação de litígio e começam a entender-se a tal ponto de poder caminhar de uma forma mais tranquila dali para frente. Como é que eu posso pedir perdão das mancadas que eu cometi ao longo da minha vida? Pessoalmente, o que é tão difícil a gente poder fazer. Mas também há uma outra forma da gente poder perdoar e pedir perdão. É fazendo mentalmente. Mentalmente eu sou capaz de fazer tantas coisas que muitas vezes poucas pessoas imaginaram. Mentalmente eu sou capaz de poder abraçar um irmão, reconhecê-lo como irmão e a partir daí eu poder caminhar com ele com tranquilidade, com calma e principalmente respeitando-o e sendo respeitado por ele também. Estudos médicos indicam que nós precisamos manter uma distância psíquica das pessoas, dos fatos que de repente provocaram grandes problemas na nossa vida. É muito fácil isso? Não. Seguramente não é fácil, mas é possível. No momento em que eu me distancio psiquicamente, conforme os relatos médicos solicitam, eu estou fazendo o quê? Eu estou me afastando daquela situação de constrangimento provocada e a partir daí eu tenho condições melhores de poder encarar aquela situação e a partir dali também mudar o meu comportamento e a minha observação sobre aquele fato que me marcou em muitos momentos. Nós observamos que quando a gente não presta uma atenção muito grande em tudo isso, muitas doenças acabam sendo somatizadas no corpo físico. Câncer, de repente um AVC, um infarto do miocárdio ou tantos outros problemas que vão nos afetando e vão tirando a nossa paciência, a nossa saúde durante muito tempo da nossa vida. Então, é preciso que a gente tenha uma atitude diferente. E a atitude diferente leva no sentido da gente poder entender aquele gesto e compreender que nós também erramos muito. Nós somos seres passíveis de erros o tempo inteiro. Ninguém está a salvo de passar por esse plano terreno sem ter que provocar alguma situação de constrangimento. As pessoas não podem se esquecer de que o compromisso que elas têm ao virem para o plano terreno é de conviver em sociedade. Conviver em sociedade não é muito fácil, porque implica necessariamente que você possa entender as pessoas que estão ao seu redor e que, esperando que elas possam também compreendê-lo, né? E fazer com que essa relação seja uma relação tranquila, amável. Do ponto de vista espiritual, o fato da gente ter vivido em outros momentos foi que nos credenciou a vir nessa situação. Muitas vezes pai, filho, tio, tia, parente, amigos, irmãos. E aí nós vamos ter que gradativamente tendo que compreender o papel de cada um, fazendo aquilo que é adequado fazer para que a gente possa ter uma relação amigável. Estamos aqui com a finalidade de poder compreender o nosso papel e fazermos com que a nossa vida seja tranquila. Todos nós buscamos incessantemente a felicidade. E a felicidade não é alguma coisa que a gente possa achar na gôndola do supermercado. Felicidade é algo que tem que ser trabalhado internamente. E cada um de nós vai poder trabalhar à sua maneira, de acordo com a sua compreensão. O plano espiritual nos fala que nós temos níveis diferenciados de evolução. E para cá nós viemos com essa condição. Precisamos entender qual é o nosso nível e o que é preciso fazer para que a gente possa ir caminhando com tranquilidade, com segurança.